Meus amigos em todo o Brasil acompanhando mais este vídeo no canal do Fábio Fidelix. Pois é, como você viu na capa do vídeo, o Gustavo Villani foi escolhido pela Rede Globo para narrar o jogo de abertura da Copa do Mundo no dia 11 de junho, 4 da tarde, horário de Brasília, o jogo entre México e África do Sul, que será realizado na cidade do México, né, no Estádio Azteca. E muita gente, né, nas redes sociais, estou conversando também aí com vários amigos. O pessoal está falando em prêmio de consolação, né, para o Gustavo Villani, que acabou não sendo escolhido, né, pela Rede Globo. Todo mundo sabe o que aconteceu, né, com o Luiz Roberto, infelizmente, né? Luiz Roberto está fora da Copa do Mundo. O Everaldo Marques, né, foi escolhido pela Rede Globo para narrar os jogos da seleção brasileira, e o Gustavo Villani vai ser ali o número 2, né, vai ser a segunda opção da emissora na Copa do Mundo. Bom, primeiro, o que a gente tem que falar é o seguinte, né? O Guga Villani está na maior emissora de televisão do Brasil, né? A emissora de maior audiência no Brasil há mais de, sei lá, mais de 50 anos, né? Que é a emissora de maior audiência no país. Vai ser o segundo nome da Copa do Mundo, vai estar em loco, né? Vai narrar a Copa do Mundo nos estádios, né? Vai viajar para o Mundial. Então, imagine todo narrador esportivo tem um sonho, né? De narrar um dia uma Copa do Mundo. Você imagina você estar na Rede Globo, gostando ou não da Globo, aí, né, dividindo opiniões, mas você está na emissora de maior audiência, de maior prestígio, né, em termos de popularidade no nosso país, você vai estar lá transmitindo jogos, né, como uma segunda opção. Então não é para ficar triste, né, na verdade? Quem não gostaria de estar nessa situação do Gustavo Villani? Mas é claro, por outro lado, que a gente tem que entender também o profissional, né? Porque o Guga, ele fez muito sucesso narrando os jogos na Fox, todo mundo lembra disso, né? Nos canais Fox. E foi contratado pela Rede Globo, e naquele momento, né, todo mundo dizia, vai ser o novo Galvão Bueno. O próprio Galvão, né, deu sinais naquele momento, olha, quando eu parar, o Gustavo Villani vai ser o meu substituto, né? Meio na brincadeira, mas sabe como é, né? Tem até Galvão no sobrenome, né? O Gustavo Villani, até isso, o Galvão Bueno brincou. Mas o fato é que todo mundo esperava, né, que o Gustavo Villani se transformasse, então, a médio e longo prazo, o número 1 da Rede Globo, e isso não aconteceu. Na Copa de 2022, você vai lembrar que o Gustavo Villani não viajou para o Catar, né, a Globo só enviou, em termos de TV aberta, o Galvão Bueno, né, foi a última Copa do Galvão, e o Luiz Roberto. O Cléber Machado não viajou, e também o Gustavo Villani. E ele participou aí de algumas entrevistas, de podcasts, e ele deixou claro, né, que ficou insatisfeito, né, ficou chateado, digamos assim, com essa situação, né, de não ter sido escalado, não ter sido enviado para a Copa do Mundo. Ele narrou, claro, os jogos dos estúdios da Rede Globo aqui no Brasil. Então, naquele momento, já ficou chateado. Agora, você imagine, né, acontece o que aconteceu com o Luiz Roberto, que ninguém esperava, que ninguém desejava isso, né, negócio triste, né, o que aconteceu com o Luiz Roberto, e aí você tem essa oportunidade. Eu tenho certeza, né, que em algum momento passou pela cabeça do Gustavo Villani que ele poderia ser o escolhido, até, como muitas pessoas citaram aqui no canal, por ter mais tempo de casa, né, que o Everaldo Marques. Mas alguém tem que tomar uma decisão, e isso aconteceu. Então essa pergunta que eu coloquei na capa do vídeo, né, eu não estou aqui para responder, não, né? Eu não tenho essa resposta. A gente pode analisar o que pode ter acontecido ou não, podem ser vários motivos. O fato é que algum diretor, né, da Rede Globo, do Departamento de Esportes, sei lá, de repente ali vários executivos se reuniram para tomar essa decisão e escolheram, né, optaram pelo Everaldo Marques. No caso de Luiz Roberto e Galvão Bueno e Cléber Machado, todo mundo lembra disso, né? O Galvão deixou a Rede Globo e ficou aquela expectativa para saber, né, se o Luiz Roberto seria o principal narrador ou o Cléber Machado. O Cléber acabou sendo dispensado da emissora em 2023. O Luiz Roberto assumiu então a titularidade da Rede Globo. E aí muita gente falou, né, que isso tem a ver com o núcleo, né? Porque o Luiz Roberto, ele faz parte, né, do núcleo do Rio de Janeiro. Já o Cléber Machado fazia parte do núcleo de São Paulo. Então, como a diretoria, né, os executivos da Rede Globo estão no Rio de Janeiro, então haveria, ou há, né, uma preferência pelos profissionais que estão no Rio de Janeiro, estão mais próximos dos chefes, né? Não é verdade? Nesse caso, né, o Luiz Roberto foi realmente escolhido. Eu acho que a Rede Globo não deveria ter demitido o Cléber Machado, né? É claro que a emissora, a empresa pode fazer o que ela quiser, mas
analisando aqui, né, em termos de mídia esportiva, acho que o Kleber Machado, com todo aquele tempo de casa, com a experiência, acho que, imagina nesse momento, o Kleber está fazendo falta até para a Rede Globo, né? Pelo menos na minha opinião. Mas tudo bem, cada um pode opinar da forma que quiser, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Mas o fato é que naquele momento, então, prevaleceu o Luiz Roberto, que era do núcleo do Rio de Janeiro. Agora isso não aconteceu, porque o Guga Villani mora no Rio de Janeiro, ele faz parte do núcleo de profissionais de transmissão de jornalismo esportivo ali da Rede Globo, enquanto que o Everaldo está em São Paulo. E foi escolhido Everaldo. Então cai por terra, pelo menos nesse momento, essa questão da proximidade ali com a matriz, né? A matriz da Rede Globo, que realmente é no Rio de Janeiro. Então, quais seriam os motivos? Será que o Everaldo é mais vibrante? Será que o Everaldo é mais brincalhão? Será que os bordões do Everaldo Marques pegaram mais essa coisa de vai Corinthians, vai não sei o quê, né? Vamos não sei o quê, que ele fala nos gols, será que ele vai usar no Brasil? Né? Vai Brasil, vamos Brasil, como é que vai ser o grito de gol dele? A gente não sabe ainda, né? Vamos ter que aguardar aí. Né, algumas brincadeiras, o ridículo, né? O ridículo que ele usa, principalmente em esportes americanos. Será que ele vai usar isso na Copa? Também fica a expectativa. Então eu não sei, né? Se é pela simpatia, né? A Globo deve ter feito lá as suas pesquisas também junto ao público, pesquisas internas, deve ter feito com certeza pesquisas, né? As emissoras trabalham dessa forma, né? Na televisão, no rádio e assim também. Então chegaram a essa conclusão que o Everaldo ele deveria então narrar os jogos da seleção brasileira. Essa foi a atitude, a decisão do Plim Plim. E o Guga Villani fica para uma outra oportunidade, né? Quem sabe na Copa de 2030, quem sabe 2034, mas também já vi algumas pessoas comentando, e a gente conversa sobre esses assuntos, né? A gente conversa sobre mídia esportiva, amigos que eu tenho no rádio, né, que gostam de transmissões esportivas, também falaram, né? Será que o Guga vai continuar na Globo? Será que ele não pode ficar decepcionado com essa situação? A gente não sabe. Pode até acontecer dele receber uma proposta aí num futuro próximo, né? E deixar a emissora. Mas, né? Hoje a TV aberta não tem tantas opções assim. A gente está vendo o SBT lá, uma parceria com o N Sports, fazendo Copa do Mundo, mas a gente não sabe o que vai acontecer na próxima Copa. E as competições, né, que a Globo tem, né, Olimpíada, Libertadores. Então eu acho que não seria prudente, né, deixar a Rede Globo nesse momento, mas cada um sabe o que é melhor, né, para sua vida, em termos profissionais. Então a gente vai ter que aguardar. Que é um momento de frustração, né, para o narrador esportivo, sem dúvida alguma. Quem não gostaria, né? No caso do Guga, que já está lá na Rede Globo já há um bom tempo, narrar os jogos da seleção brasileira. Mas temos grandes narradores esportivos, grandes que eu falo assim, importantes, né? Que trabalharam em grandes emissoras. Aí a gente fala grande narrador, o cara às vezes comenta aí, não, o cara não acha o cara grande narrador, é questão de gosto, gente. Dizer que o Kleber Machado não é um grande narrador, e eu não estou falando só em termos de qualidade, mas o cara fez 9 Copas do Mundo na Globo. 9 Copas do Mundo da Globo. Se o cara fez 9 Copas na Globo, fez Fórmula 1, fez campeonatos, né, o que você imaginar, Libertadores, Mundial de Clubes, campeonatos estaduais, se o cara, né, fez 9 Copas, 9 Mundiais de Futebol na Globo, o cara não tem nenhuma qualidade, não dá pra dizer que o cara é um grande narrador, então é complicado, né? Então, às vezes as pessoas não entendem essas coisas, né? Interpretam de uma maneira diferente. Então, eu acho o Kleber Machado, né, um grande narrador, e tá fora da Copa, né? Tá fora da Copa. Nunca narrou um jogo de seleção brasileira em Copa do Mundo e agora não vai narrar nada, né? Nenhuma partida. Mas enfim, é isso, gente. É isso que temos aqui. Deixe sua opinião. Everaldo Marques, então, titular, né, da Copa do Mundo, Jogos do Brasil, e o Guga Villani fica aí com as segundas, né, partidas mais importantes, inclusive vai fazer a abertura, né? Vai fazer a abertura. Provavelmente, até se o Brasil não chegar à final, é provável que a Globo escale o Guga para fazer a decisão também, né? Então, seria prêmio de consolação, não sei. Cada um interprete aí da forma que desejar. Um grande abraço, a gente volta a qualquer momento falando mais de mídia esportiva, TV, rádio e internet aqui no canal do Fábio Fidelix. Um abraço!